que não? Por que não? Olha, ao som dos popopôs aí, vamos continuar discutindo o Porto de Belém. Um porto de uma cidade como Santos movimenta, por ano, algo em torno de 2 milhões de contêineres. Belém movimenta 200 mil apenas. Com esse tipo de operação, não acaba perdendo todo mundo? É uma operação ainda que precisa ser modernizada, e uma solução para Belém seria nós termos um terminal de contêineres aqui. Que hoje nós temos uma operação com contêiner, mas não em forma de um terminal especializado. Essa é uma necessidade, mas nós temos que vencer uma barreira, que é a remoção dos 2 armazéns que foram tombados pelo patrimônio histórico do estado do Pará e precisam ser preservados, mas conseguindo autorização para eventualmente montá-los em outro lugar, e através de um processo de licitação nós conseguimos empresas interessadas em operar, porque nós temos certeza que existe. Aí nós vamos modernizar, simplificar, ter custos menores, e são caminhões que entram, descarregam e vão embora mais rápido, e evidentemente com esse processo também congestiona menos as ruas de Belém. Roberto, apenas uma empresa opera aqui, consegue operar neste porto. Você como usuário, consegue operar nesse porto aqui? Bom, o porto de certa forma melhorou essa parte de container. Mas o que aconteceu também foi uma redução muito grande no mercado, né? Ou seja, o mercado caiu 50%, então a movimentação de carga caiu 50%. Então esse último ano foi difícil de avaliar a eficiência do porto. Com relação à empresa, é por uma questão de calado, ou seja, ela atende o porto de Caiena também, na Guiana Francesa, e o calado lá é tão ruim quanto o daqui. Então o navio já foi feito especificamente para atender Caiena, então pode vir para cá. Agora é a CGM só que opera container aqui no Porto de Belém. Agora, com grande parte desse porto já inviabilizado por tudo isso que vocês colocam, por que não encontrar uma outra atividade, porque está sobrando aqui, não é pouco? Mas isso é o que a gente tem que pensar. Quando eu falei antes que o Porto de Belém já estava sendo transferido, ele está sendo transferido não por decreto, porque a carga mudou de um lugar daqui para lá, para outro ponto, porque a eficiência do porto deixava a desejar. E ele não atendia mais as necessidades dos exportadores e importadores também. Santiago, 2 mil empregos sendo gerados aqui. Um porto como o Porto de Santos, movimentando 2 milhões de contêineres, aqui 200 mil. Um porto maior, ok? Com muito mais movimentação de carga, gera mais emprego. Com certeza. Por que não pensar no Porto de Vila do Conde? Alternativa, né? O Porto de Vila do Conde é o que se comenta muito, que as operações vão ser transferidas, né, futuramente para o Porto de Vila do Conde. Só que nós, trabalhadores, nós temos um pensamento sobre essa transferência lá para Vila do Conde, que isso aí vai gerar um custo, né? Vai gerar um custo, os nossos trabalhadores vão ter que ter residência fixa, né, vai ter que ter acomodação, vai ter que ter transporte, e não só vai gerar esse custo para os trabalhadores, como os operadores portuários também, né, que é na questão do frete, né? Você vê que um frete que vem de Marituba para cá vai um preço, o que vai ser para a Vila do Conde vai ser outro preço, né? E a gente tem certeza que, como o companheiro Gasparito colocou aí, né, a gente não pode nem comparar Porto de Santos com o Porto de Belém, né? Você vê a movimentação, você tem 30 navios atracados e tem 30 ao largo esperando para trabalhar, mas o que nós temos que procurar é soluções, reunir os nossos governantes, a direção da CDP, os operadores portuários, quem usa o porto, os trabalhadores, né, para a gente buscar soluções para modernizar o porto, né, equipamentos que você vê, a maioria do nosso equipamento está sucateado, né, a questão aqui da via de acesso, do transporte para você chegar aqui no porto, né? Está um caos isso aí. A questão da dragagem no Porto de Belém, né? Você vê que o calado aí, você vê que o navio ele vem até no 8, para cá não passa mais. Antigamente se trabalhava, né, do armazém 4 até no 12 se trabalhava. Hoje em dia, a questão de calado aí não tem condições de passar mais um navio. Antes de eu passar lá para o Castelito, Gasparito, eu queria que você me esclarecesse uma questão. Belém não tem uma posição geográfica muito favorável nessa competição de carga no Brasil? Por exemplo, um navio que sai do Porto de Santos para chegar... 2 navios saindo no mesmo tempo, um de Santos, um de Belém, para ir para a Europa, por exemplo. Qual é a diferença em vantagem de Belém numa história dessa? Quase metade da distância, mas o problema é exatamente as condições
de estrutura dos portos, onde Santos, apesar da dificuldade de ter que entrar num canal, tem toda a estrutura moderna que Belém não tem. Mas nós não podemos deixar de ter competição. Desculpa de interromper, porque é o seguinte, eu só queria o seguinte, metade, isso quer dizer o seguinte, quando esses dois navios saem no mesmo dia, na mesma hora, quando o navio que saiu de Santos estiver chegando na Europa, o de Belém está voltando, é isso? O de Belém já teria chegado lá na metade do tempo. Se está voltando ou não depende de uma série de outras coisas. Mas é preciso ver a questão da estrutura. Sem estrutura o navio não vai sair daqui. Ele na verdade não está vindo por falta dessa estrutura. Se tiver melhor ele vai vir. E nós podemos ter um porto de Belém mais enxuto, mais eficiente, mas continuar como alternativa, porque é indispensável a competição. No momento que você deixa de ter um porto como competição, aí os custos no outro começam a aumentar. Então, perfeito, eu coloquei essa questão por conta do seguinte, eu estou querendo dizer o seguinte, que um porto moderno operando dentro dos padrões, nós temos uma vantagem competitiva muito grande, por causa da nossa posição geográfica. Muito grande. Correto? Com certeza. Metade, isso aí é um custo... Pertinho dos Estados Unidos também, né? Muito mais do que da Europa, se for a comparação que você usou. Você sai de Paranaguá a Santos daqui para os Estados Unidos é menos da metade, quase. Olha quanto isso reduz em custo, né? Castelito, você é usuário da cidade, né? Usuário do porto. Esse porto atrapalha para vocês, né? Atrapalha, como eu já falei, em relação ao trânsito. A gente vê, claro que já diminuiu um pouco, mas o trânsito de caminhões é complicado. O que é que tu gostaria que tivesse aqui? Aqui, primeiro, uma melhoria no terminal de passageiros. Como eu estava falando, eu em agosto fiz uma viagem para Manaus e aqui dentro do terminal de passageiros fui bastante maltratado. Nós vamos assim, mostrar o terminal daqui a pouco. Tá? Segundo, tudo bem que se faça uma modernização no porto, mas o que precisa ser feito para modernizar esse porto? A gente vê que realmente os prédios estão um pouco sucateados e... Esses guindastes aí... Os guindastes, certo. Jurássico. Os guindastes são enfeites. Esses guindastes, na verdade, são só enfeites, porque eles têm capacidade de cerca de 7 toneladas. 7 toneladas, né? Qualquer empilhadeira moderna de carregar contêiner, para levantar um contêiner do menor, tem capacidade para 30 toneladas, pelo menos. Boa. Okay. Sim. E a gente não vê, assim, um conforto maior para o usuário de Belém, certo? Então, muita gente pergunta, se fizeram o que fizeram com a Estação das Docas, por que não transformar isso aqui também numa Estação das Docas? E fica a cargo, né, dos nossos amigos aqui responder por que não transformar, já que quer modernizar o porto, o que a gente precisa fazer, o que os nossos governantes precisam fazer para melhorar. Então, tem alguma tuitada aí? A Ana Paula Santos fala aqui, eu acho que esse porto deveria mudar de lugar e continuar o projeto Janelas para o Rio, com alguns quiosques, praça, etc. Tá? O governo anterior a esse tinha um projeto para cá, né? Tinha um projeto para cá... de prolongar a Estação das Docas, fazer um terminal de passageiros, mas daqui a pouco nós vamos então para o terminal de passageiros para ver a qualidade desse terminal hidroviário de Belém. Brincadeira, por que não modernizar aquilo lá também? E outra coisa, né? Aumentar de repente o fluxo de navios de turismo para a cidade. O Gabriel tem um número interessante que no próximo bloco ele vai passar para a gente sobre os números de navios que atracavam por aqui. Tá? Por que não transferir o Porto de Belém do centro da cidade ou por que não modernizá-lo? A gente volta em instantes. Por que não? Por que não? Suando para dar um jeito no seu carro? Refrivel. A Refrivel é segurança, seguro total enquanto seu carro estiver na loja. A Refrivel é confiança, 6 meses de garantia. A Refrivel é facilidade, até 6 vezes para pagar. Refrivel, breve com o primeiro laboratório de recuperação de compressores denso do Pará. Refrivel, líder em refrigeração de veículos. Diogo Moya entre Doca e Vandekolk. Mário Covas, logo após o viaduto.